Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, senhora Presidente, o que me faz vir à tribuna na tarde de hoje é porque amanhã, por exemplo, estamos comemorando o Dia Mundial do Turismo. O turismo que é, a meu ver, uma indústria da maior importância para o país e para o mundo. Haja vista o que se vê no mundo afora, o que representa o turismo para as pessoas e para os lugares onde as belezas naturais encantam. Aqui no Brasil, me parece, e sem que eu com isso possa dizer que é barrismo, mas eu reputo como o melhor e o mais perfeito território do mundo para se exercitar a atividade turística. Farei aqui algumas considerações para que a gente possa, na verdade, homenagear o Dia Mundial do Turismo e que nós teremos amanhã uma agenda completa nos dois horários, primeiro horário começando pela Câmara dos Deputados e no segundo horário aqui no Senado Federal. Não há dúvida, senhora Presidenta, senhores senadores e senadoras, de que o Brasil tem tudo para se afirmar nos próximos anos como um dos maiores e mais procurados destinos turísticos internacionais, atraindo milhões de turistas dos mais diversos cantos do mundo. São inúmeras as vantagens, as condições diferenciadas que nos levam a tal conclusão. Em primeiro lugar, dispomos do mais belo litoral e das mais deslumbrantes paisagens naturais de todo o país, de todo o mundo, com uma diversidade climática e de um ecossistema absolutamente inigualáveis. No Nordeste, por exemplo, temos lindas praias, cuja beleza natural se associa a uma riquíssima culinária, um povo extremamente acolhedor e uma atmosfera que convida o turista a desfrutar de momentos únicos e redescobrir os verdadeiros prazeres da vida. Sem puxar a brasa para o meu estado, mas Alagoas, senhora Presidenta, em especial, oferece paisagens absolutamente deslumbrantes. No norte, temos os mais fascinantes e conservada reserva florestal dos trópicos. Ao sul, o clima ameno e temperado convida para a boa gastronomia e o turismo de inverno. No centro-oeste, dispomos de belíssimas chapadas, do fabuloso Pantanal e de excelentes sítios de ecoturismo e de aventura. É com essa diversidade fabulosa e ímpar, senhora Presidente, que o Brasil deve se apresentar ao mundo e explorar com sustentabilidade e profissionalismo todo o imenso potencial de suas atrações turísticas. Como nordestino e muito orgulho alagoano, compreendo perfeitamente a importância da indústria do turismo em nossa economia. No meu estado, por exemplo, detentor de um dos litorais mais bonitos do mundo. Não é exagero, é apenas a configuração daquilo de que conhece a natureza foi pródiga para com o meu estado. Deve a atividade turística grande parte de sua receita e da geração de emprego e renda para a sua população. Nesse sentido, devemos reconhecer que, a despeito dos avanços recentes na gestão do setor, ainda enfrentamos inúmeras carências e deficiências estruturais que atravancam o seu pleno desenvolvimento. Os problemas em nossos aeroportos, portos e rodovias, por exemplo, representam um grande obstáculo ao progresso do segmento turístico. A situação do turismo receptivo em nossos portos
a meu ver, é o mais grave. Com o imenso potencial do mercado de cruzeiros, que cresce vertiginosamente ano após ano, tínhamos a obrigação de investir maciçamente em nossos terminais de embarque e desembarques portuários, no sentido de oferecer ao turista marítimo uma opção segura, confortável, para visitar o lugar onde atraca. Para os senhores e senhoras ter uma ideia, em 2005, para cá, o mercado do cruzeiro marítimo no Brasil saltou de 140 mil passageiros para aproximadamente 600 mil na temporada passada. Mas, infelizmente, senhora presidente, as salas portuárias de recepção desses turistas têm se mostrado insuficientes e bastante aquém de um padrão internacional mínimo de conforto e adequação para o seu atendimento. Em muitos portos, elas são inteiramente improvisadas e sem estrutura alguma. Ora, dado o explosivo crescimento do setor de cruzeiros marítimos, entendemos ser urgente a reforma e adequação dos nossos portos para o recebimento dessas importantes parcelas de turistas, notadamente nas cidades nordestinas, que ainda não oferecem esse desembarque, justamente falta de estrutura portuária receptiva. Com a eminência dos grandes eventos internacionais, queremos sediar. A situação de nossos aeroportos também tem causado preocupação. Mas a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, que já mostrou que acompanha de perto essa questão, gerando o seu equacionamento até a realização da Copa do Mundo, com a mitigação dos problemas estruturais que afetam o setor. O fato, senhora Presidente, é que o pleno desenvolvimento de nossa indústria turística depende, essencialmente, de um criterioso e abrangente planejamento estratégico do setor, acompanhado de profissionalização e de sua gestão, e de maciços investimentos em capacitação e infraestrutura. Não há mágica no trato da questão. Devemos nos inspirar, sobretudo, em casos como o da Espanha, que até a década de 70 era um obscuro e pouco visitado destino europeu. E, atualmente, é uma das grandes potências turísticas mundiais. Cidades como Madrid e, principalmente, Barcelona foram objeto de grandes investimentos, pequenas revoluções urbanas que acabaram por evidenciar suas principais atrações e dinamizar o turismo receptivo em toda a Espanha. Barcelona, sobretudo, soube explorar com muita competência o fato de sediar os Jogos Olímpicos de 92, para alavancar adequações estruturais e se projetar como cidade global. Assim devemos proceder, tanto na Copa do Mundo quanto na realização dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Todo o país poderá, efetivamente, potencializar sua atividade turística. Para tanto, como já dissemos, não bastam boas intenções e campanhas de marketing. São necessários reais e efetivos investimentos e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de toda a nossa capacidade receptiva. É o caso, por exemplo, dos importantes programas de capacitação para o setor. Mas, infelizmente, hoje, acabei de ler uma notícia de que o Ministério do Turismo suspendeu, por tempo indeterminado, um programa de capacitação de pessoas para exatamente os grandes eventos que nos avizinham. Quem conversa ou lida com o empresário do trade turístico nacional sabe que uma de nossas maiores deficiências ainda está na formação da mão de obra especializada para os diversos empreendimentos ligados ao turismo, como hotéis, bares, restaurantes e agências. Atento a essa questão, o governo dispõe de alguns programas interessantes, voltados para o turismo. Entre eles, o Bem Receber, do Ministério do Turismo, e o Plano de Qualificação de Mão de Obra para a Copa, este suspenso com data marcada de hoje. São atualmente os mais importantes programas de treinamento do segmento, com foco para
um foco para os grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo, que se realizará no 2014. Precisamos atendê-los e ampliá-los, inclusive para as cidades que não serão sedes de eventos, mas que poderão usufruir do fluxo de turistas decorrente. Ensino básico de línguas estrangeiras, técnica de abordagem e comunicação turística e noções de geografia e história do Brasil devem fazer parte desse treinamento, cujo escopo deve ir além de um determinado e específico evento. Em outra medida, também consideramos importante a atenção de investimento por parte das grandes redes de hotéis, principalmente por meio de incentivos fiscais e logísticos. Ainda sofreremos em várias de nossas cidades e destinos turísticos, com a carência de bons quartos e grandes empreendimentos hoteleiros que atraiam o turista estrangeiro e ofereçam a opção segura de hospedagem. Senhora Presidente, senhores senadores, também devemos considerar outros importantes entraves e obstáculos para a expansão de nossa indústria de turismo. Uma questão que sempre defendi e é o fim da exigência do visto prévio para o ingresso de turistas de algumas nacionalidades, onde o país aplica a política de reciprocidade. Ora, senhora Presidente, sob uma visão objetiva e racional, não me parece uma medida adequada, calcada exclusivamente em um sentimento de que mescla vingança ou orgulho. Ela serve apenas para afugentar o turista, por exemplo, do mercado norte-americano, enquanto milhões deles, todo ano, dirigem-se ao Caribe e adjacências à procura de sol e belas praias, onde têm livre acesso. Relativamente poucos afluem para o nosso litoral, desencorajados pela maior dificuldade e burocracia que nossa política imigratória impõe. Ao revogarmos essa esdrúxula exigência, senhora Presidente, além de configurar um gesto inequívoco de grandeza e racionalidade, estaríamos deixando aquelas nações que exigem visto para os brasileiros em situação absolutamente desconfortável, podendo levá-las ao seu igual questionamento. Estamos convictos de que o turismo deve ser tratado com profissionalismo e objetividade, lastreado em um eficiente planejamento estratégico e fomentado por boas políticas públicas específicas para o segmento. Com essa asseguraremos a atração e investimentos para alavancar a nossa indústria turística e garantir condições estruturais adequadas para o seu pleno desenvolvimento. A presidenta Dilma, conhecedora e entusiasta da matéria, não deve permitir que problemas localizados no governo venham a comprometer os programas de incentivo ao setor. Ao contrário, momento de reestruturação em sua pasta deve servir para potencializar a sua atuação. Estou convicto, de que assim irá proceder e um futuro auspicioso aguarda o destino turístico brasileiro. Mas, senhora Presidente, nós estamos falando aqui de turismo, do Dia Internacional do Turismo, mas também precisamos falar do turismo interno. Fiz algumas considerações com relação ao turismo externo, a que nós possamos receber com maior volume, porque não podemos acreditar, Presidente, que um país como o nosso, que tem tudo de maravilhoso para que as pessoas possam ver, tem sol, tem água, tem praias, tem mato, tem, enfim, o ecossistema da melhor qualidade, nós recebamos apenas 5 milhões de turistas internacionais. Aonde está a falha? Aonde está o gargalho? Me parece que está exatamente em vender melhor o Brasil lá fora, em fazer com que a infraestrutura portuária e a estrutura aeroportuária possam ser modernizadas, em fazer com que as empresas de transportes aéreos, que não se limite apenas a 2 que nós temos nacionais, mas que venham outras empresas internacionais
que saiam daqui diversas outras e venham de lá para cá, porque somente assim nós poderemos ter, sem dúvida nenhuma, um fluxo maior do turismo internacional no Brasil. E o turismo interno, o turismo doméstico, o turismo nacional, este precisa, na verdade, de que nós possamos abrir. E tivemos recentemente, presidente, um encontro com o ministro da Aviação Civil, nós da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Fizemos ver a sua excelência de que precisamos implantar urgentemente, sem qualquer tipo de barreira ou sem qualquer tipo de protecionismo ou de coisas que, na verdade, têm acontecido nessa área. O turismo, a aviação regional, para que as pessoas possam se deslocar com absoluta tranquilidade. Uma coisa mais absurda que pode acontecer, presidente. Eu estou em Alagoas, eu quero ir a Fortaleza ou venho a Brasília. E daqui eu espero uma conexão de 3 ou 4 horas para poder chegar em Fortaleza. Isso não é possível mais acontecer num país dessa dimensão, com a grandeza que nós temos. Daí, a interferência da presidente Dilma é necessária, porque existe já um projeto lá no Gabinete Civil, há muitos meses lá, aguardando a manifestação do governo. Tivemos com o ministro da Aviação Civil, membro da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, e fizemos ver isso a ele, porque nós precisamos, na verdade, fazer pesados investimentos para abrir exatamente aeroportos nas regionais para que as pessoas possam transitar com muito mais facilidade. Senhora Presidente, acredito que nós, aqui desta casa, haveremos de encontrar os caminhos com diplomas legais para efetivar não somente a aviação regional, mas também um incremento maior no turismo interno e proporcionarmos oportunidade para que cheguem mais turistas no Brasil, porque isso realmente depende exatamente de uma política levada para esse caminho. E é exatamente o que nós vamos fazer. Haveremos de pedir brevemente uma audiência ao atual ministro do Turismo, para que a gente possa discutir e rediscutir as ações do Ministério do Turismo para com o Brasil. E eu não posso acreditar, por nenhuma hipótese, que o orçamento de 2012 não possa fazer o maior investimento nessa área para que a gente possa potencializar o turismo interno. Muito obrigado, presidente. Obrigada, senador Benedito de Lira, que com muita propriedade aborda uma questão fundamental, a chamada indústria sem chaminé, a indústria do turismo, grande geradora de empregos e que gera também muita renda para o país. É claro, como Vossa Excelência disse, temos muitos gargalos a resolver ainda nessa área do turismo, mas a Copa do Mundo de 2014 e certamente as Olimpíadas do Rio de Janeiro poderão nos ajudar a incrementar